Oi gente, bem-vindos ao canal, meu nome é Ariadne, sou recém-formada em Ciências Sociais e o objetivo desse canal é continuar estudando, para os eternos estudantes, né? E também para aqueles que não têm tempo, às vezes não têm condição e coloca o fone, vai fazer outra coisa, vai limpar a casa. Eu adoro fazer isso. Convido você a fazer o mesmo porque o objetivo não é ser uma coisa curta, rápida. Eu entendo que estudar também traz uma carga de chatice, você pode aumentar a velocidade, mas não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Obrigada aos recém-inscritos, a maioria veio do TikTok, porque eu tô falando bastante sobre isso lá. E o livro que eu vou começar hoje é o livro da Saidiya Hartman, Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. Histórias íntimas, de meninas negras desordeiras, mulheres encrenqueiras e queers radicais. É um livro dividido em 3 partes, são 3 livros, né? O primeiro, Ela caminha a esmo pela cidade. O segundo, A geografia sexual do cinturão negro. E livro 3, Belos Experimentos. Eu pretendo que esse vídeo traga o audiobook, né? Porque mesmo que eu tire xerox e coloque no drive, esse tipo de coisa, acredito que o YouTube tem restrições com isso mais rígidas do que uma xerox de universidade, por exemplo. Então vamos ver, né? Espero que não fira nenhum direito autoral. Vamos lá. Antes eu gostaria de dizer que a Saidiya é uma professora da Universidade de Colômbia, ela é uma pesquisadora, 63 anos, ela mora em Nova York. E ela própria comentou sobre a leitura de intelectuais, por exemplo, que sejam brasileiros. Então eu estou começando a primeira leitura do canal com uma intelectual que diz assim, gente, mas leiam coisas da localidade de vocês. E eu fiquei em dúvida em trazer ela e a Lélia Gonzalez primeiro, porque eu entendo a Lélia Gonzalez uma grande precursora desses estudos afro-latino-americanos. No entanto, eu já estava lendo o livro da Saidiya e, de alguma maneira, as histórias se cruzaram muito com as minhas. E é isso, eu não quero interromper esse fluxo de leitura, então eu vou aproveitar para estudar com vocês aqui no canal. São livros longos, sim, são livros longos. Eu tenho, assim, uma suspeita que eu vou ter conteúdo pro resto da vida para esse canal. E também são vídeos longos e eu espero paciência de vocês, ou assim, realmente que esse áudio possa acompanhar vocês nas limpezas, nas transições pela cidade, entendeu? Transições? Enfim, eu já tentei fazer esse vídeo em outros momentos e eu senti, toda hora me incomodava alguma coisa. Então eu entendi que o erro ele vai ter que ser assimilado aqui, assim, não vai dar pra ficar cortando, tendo vários cortes, porque não é assim que o fluxo funciona, né? O fluxo de ideias. Eu penso uma coisa, esquece e etc. E eu acredito que essas coisas serão melhoradas com o caminhar do canal, né? A praticidade vem com a prática também. São palavras tão parecidas, né? Hoje eu vou ler uma nota sobre o método. Eu já fiz um vídeo em seguida falando dos personagens e da localidade. Porque esse livro, apesar dele mudar um pouco a maneira como as histórias são contadas dentro das ciências sociais, uma etnografia poderia ser bem mais formal e técnica do que isso, ou muito mais exterior do que isso. Mas ela é profunda nas questões, ela é sensível. Eu acho que essa sensibilidade dela não afasta a formalidade dela, mas aproxima, entendeu? Porque a nota sobre o método que nós vamos ler agora, ela já está falando de todos os recursos arquivísticos que ela usou para desenhar esse cenário, para desenhar esses personagens e também para lidar com sensibilidade com a identidade de cada um, que é todo o trabalho antropológico, tem que ter esse cuidado. Isso é a ética da ciência, né? Não é jornalismo, você não está buscando furo. E ela faz isso. Portanto, é um livro acadêmico, né? Não é literatura... Eu esqueci o nome, tá vendo? Esse tipo de coisa que às vezes vai cortar e não dá certo.
Eu pretendo também, nos momentos onde eu só for ler, né, porque essa é uma apresentação, não ter imagens para ser mais ágil e também economizar, né, a memória do celular. Esse será o próximo também. E livros onde eu não vá necessariamente ler, mas eu traga, por exemplo, a referência e o contexto que aquilo com algum outro caso, né, cruzando pontos. Também haverão imagens, né? Só que para audiobook não rola. Até pensei em fazer uma coisa mais artística, mas por enquanto é um celular e um tripé e esperança. Vamos lá. Uma nota sobre o método. Na virada do século XX, jovens negras se encontravam em franca rebelião. Elas lutavam para criar vidas autônomas e belas, para escapar das novas formas de servidão que estavam à espreita e para viver como se fossem livres. Este livro recria a imaginação radical e as práticas rebeldes dessas jovens ao descrever o mundo através dos olhos delas. É uma narrativa escrita de lugar nenhum, do lugar do gueto e do não lugar da utopia. Quem se dedica a historicizar a multidão, as pessoas despossuídas, subalternas e escravizadas, se vê tendo de enfrentar o poder e a autoridade dos arquivos e os limites que eles estabelecem com a relação àquilo que pode ser conhecido, a perspectiva de quem importa e a quem possui a gravidade e a autoridade de agente histórico. Ao escrever este relato de insurgência, lancei mão de uma vasta gama de materiais arquivísticos para representar a experiência cotidiana e o caráter agitado da vida na cidade. Recrio as vozes e uso as palavras dessas jovens quando possível e habito as dimensões íntimas de suas vidas. A ideia é transmitir a experiência sensorial da cidade e capturar a rica paisagem da vida social negra. Com esse fim, empreguei um modo de narrativa íntima, um estilo que coloca a voz que narra e a personagem em uma relação inseparável, de forma que a visão e a linguagem, os ritmos da insurgência, modelam e arranjam o texto. As frases e os versos em itálico são interferências desse coro. Essa história é contada a partir do interior do círculo. Todas as personagens e os eventos apresentados neste livro são reais, nada foi inventado. O que eu sei da vida dessas jovens foi apurado em registros de cobradores de aluguel, pesquisas e monografias de sociólogos, transcrições de julgamentos, fotografias do gueto, relatórios da delegacia de costumes, assistências sociais e oficiais de condicional, entrevistas com profissionais da psiquiatria e da psicologia, e autos de prisão. E em todos esses documentos, elas são representadas como um problema. Alguns nomes foram alterados para proteger a confidencialidade conforme a exigência pelo uso dos arquivos do Estado. Criei uma contranarrativa livre dos julgamentos e das classificações que submeteram jovens negros à vigilância, punição e confinamento, e que oferece um relato sobre os belos experimentos e do fazer do viver uma arte, realizados por aquelas, muitas vezes descritas como promíscuas, inconsequentes, selvagens e rebeldes. Trata-se de uma tentativa de recuperar o terreno insurgente dessas vidas, de exumar a franca rebelião de dentro dos autos, de desassociar a rebeldia, a recusa, a ajuda mútua e o amor livre de sua identificação como desvio, criminalidade e patologia. É afirmar a maternidade livre, escolha reprodutiva, a intimidade fora da instituição matrimonial e as paixões queer e fora da lei. E iluminar a imaginação radical e a anarquia cotidiana de meninas de cor, comuns, algo que foi apenas esquecido. Algo que não foi apenas esquecido, perdão, mas que será quase inimaginável. Vidas Rebeldes elabora, amplia, transpõe e escancara documentos de arquivo para que forneçam um retrato mais rico da reviravolta social que transformou a vida social negra do século XX. O objetivo é entender e experimentar o mundo como essas jovens fizeram, aprender com aquilo que elas sabiam,
Prefiro pensar este livro como um escrito fugitivo da rebeldia, marcado pela errância que a obra descreve. Nesse espírito, tensionei os limites dos autos e dos documentos. Especulei sobre o que poderia ter sido, imaginei coisas sussurradas em quartos escuros e ampliei momentos de confinamento, fuga e possibilidade. Momentos em que a visão e os sonhos de rebeldia pareciam possíveis. Poucas pessoas na época ou agora reconhecem jovens negras como modernistas sexuais, amantes livres, radicais e anarquistas, ou percebem que a melindrosa é uma pálida imitação da menina do gueto. Elas não têm sido acreditadas como nada. Permanecem como mulheres excedentes sem nenhum significado, mulheres consideradas impróprias para a história e destinadas a ser figuras menores. Este livro é alimentado por um conjunto de valores diferente e reconhece os ideais revolucionários que animam vidas comuns. Ele explora os desejos utópicos e a promessa de um mundo futuro que residia no rebelar-se e na recusa da governância. O álbum aqui montado é um arquivo do exorbitante, um livro dos sonhos pela existência diversa. Na abordagem dessas vidas, uma história do século XX muito inesperada emerge. Uma história que oferece certa crônica íntima do radicalismo negro, uma história estética e desordeira de meninas de cor e seus experimentos literários. Uma revolução anterior a Gatsby. Em grande parte, a história e as potencialidades do universo delas permaneceram impensadas porque ninguém podia conceber jovens negras como socialmente visionárias e como figuras inovadoras no mundo em que esses atos tiveram um lugar. As décadas entre 1890 e 1935 foram decisivas na determinação do curso dos futuros negros. Uma revolução em tom menor se desdobrou na cidade e jovens negras foram seu veículo. Essa reviravolta ou transformação da vida íntima negra foi consequência da exclusão econômica, da privação material e do enclausuramento racial e da desapropriação social. Contudo, também foi alimentada pela visão de mundo futuro e daquilo que poderia ser. A ideia disparada que anima este livro é a de que jovens negras foram pensadoras radicais, que imaginaram incansavelmente outras maneiras de viver e nunca deixaram de considerar como o mundo poderia ser de outra forma. Lindo, né? Muito lindo. E ela fala dos personagens, menina 1, menina 2, as moças da vitrine. Ela apresenta para nós esses sujeitos, né? Eu compartilhei até agora no Facebook. Facebook é foda. No Instagram, uma frase da Sueli Carneiro, que tá a completar 70 e poucos anos. Destacaram uma frase que ela diz que ela não quer mais ser objeto de estudo, ela quer ser o sujeito da pesquisa. E esse livro ele traz essa proposta, e por isso que eu quero dar esse pontapé inicial. Acho que todo mundo que se interessa por esses assuntos, por uma outra perspectiva, ou que já tem esse impulso dentro de si, nunca teve eco, né? Eu encontrei eco nesse livro. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curta o vídeo para ajudar o canal, comente alguma sugestão. E é isso, eu tô fazendo o melhor que eu posso, gente. Ainda tô doente, vou te falar. Começar uma coisa nova tem dessas. Fico aqui cheia de exigências de como deve ser, como pode ser, mas no fim de tudo, é como é. Encerrar o vídeo menos